Muito bom dia a todos. Eu estava pensando durante a semana como fazer essa abertura e ontem o mercado me ajudou. Ontem nós tivemos uma manifestação aqui na frente de algumas pessoas de partido que se opõem a nós e é interessante porque nós discutimos liberdade e a primeira coisa que eles tentam fazer é tirar a nossa liberdade de discutir, tentando entrar à força, gritando. Mas isso é assim. Rodrigo, uma vamos dizer, das piadas mais interessantes que eu conheço é o seguinte: a diferença entre o socialismo e o capitalismo é que o capitalismo não tem grandes intenções, mas tem ótimos resultados. E o socialismo tem ótimas intenções e péssimos resultados. Gostaria de comentar isso? Total acordo. No dia que nós dependermos das boas intenções de todos os agentes de mercado para resultados bons, nós vamos ter que viver num mundo de santos. E o que eu pretendo mostrar na palestra é que, mesmo se fosse um mundo só de santos, o socialismo seria impraticável. Mas a verdade é que é isso. Um sistema impessoal que independe das intenções dos agentes consegue gerar um resultado muito mais satisfatório para todos. Isso é o capitalismo. Bom, infelizmente, eu me esqueci de comentar o currículo do nosso Rodrigo. Rodrigo Constantino, ele é articulista de uma série de jornais. Ele é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem MBA em Finanças pelo IBMEC e trabalha no setor financeiro desde 1987. É autor de 5 livros: Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, Egoísmo Racional e Individualismo de Ayn Rand, Uma Luz na Escuridão e Economia do Indivíduo, o legado da escola austríaca. E escreve seus artigos no jornal O Globo, na revista Voto, na coluna Gestor do jornal Valor Econômico, e é membro fundador do Instituto Millennium e diretor do Instituto Liberal. Há alguns anos atrás, Rodrigo, há uns 20 anos atrás, Roberto Campos disse de uma forma jocosa que ele iria precisar encontrar um novo objetivo na vida, porque o socialismo havia acabado. E agora, com essa crise do ano passado, se falou que o liberalismo acabou, então tudo acabou. O que tu acha que aconteceu? Não, foi claramente uma crise do intervencionismo, né? De liberalismo não teve nada. A impressão digital do governo ali americano estava em todas as cenas do crime. A começar pelo epicentro ali do setor imobiliário, totalmente dependente do governo, influenciado pelo governo americano, chegando finalmente no Banco Central, né? Estimulando o crédito e mantendo artificialmente os juros baixos e criando, e com isso, a bolha. O único que tem o monopólio da moeda é o governo. Então, não foi uma crise do liberalismo. Infelizmente, uma vez mais, com um diagnóstico totalmente errado, não tem como acertar na receita. Então, estão propondo mais do veneno que causou o problema. E tem solução? Sim, liberalismo. Segue na tua palestra. É lá ou aqui? É aqui mesmo? Pode ser aqui. Ok. Bom dia a todos. É sempre uma honra participar de um evento como Fórum da Liberdade, mas eu confesso que esse ano me deu um pouquinho de tristeza, e foi por conta do tema que eu ia ter que falar, socialismo. Eu me sinto meio que num museu, assim, né, eu tendo que discutir, então, se a Terra é quadrada ou arredondada, em vez de discutir as nuances do arredondamento dela. E o que eu acho é que há uma lição. E o que aprendemos com a história é que muitos não aprendem com a história. A insistência no erro é realmente uma coisa incrível. Em 1922, Ludwig von Mises, que é o tema desse fórum, já havia escrito um livro chamado Socialism, onde ele refutava de forma absoluta a viabilidade do sistema socialista. Ele mostrava como era impossível haver cálculo racional no socialismo. Isso independe dos agentes serem pessoas sábias ou não, bem intencionadas ou não. É um sistema que é impraticável. E eu vou tentar aprofundar um pouquinho nisso, pelo limite do tempo, vou ter que fazer de forma muito superficial. Mas o socialismo, na essência, ele prega a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Essa é a essência do socialismo. Ele colocaria a propriedade de forma coletiva sob o controle do Estado. E, na prática,
isso é o fim da livre divisão de trabalho, que é o que garantiu o progresso aí dos últimos séculos no mundo. O poder de decisão, de alocação dos recursos escassos na economia, ele seria concentrado, então, numa cúpula, numa nomenclatura do governo, de supostos sábios clarividentes, que vão, então, decidir por todos nós o que fazer, como alocar nosso tempo, nosso trabalho, o capital e os recursos escassos. Me parece sempre que socialista fugiu da primeira aula de economia, né? Recursos são escassos. Eles trabalham com a premissa de abundância infinita de recursos, e aí sim, qualquer coisa é viável, até mesmo o socialismo. Eu vejo também como uma dicotomia entre a economia de produtores e a economia de consumidores. O livre mercado, ele pode ser bem descrito como uma democracia dos consumidores. Cada um de nós, no livre mercado, tem direito de exercer as suas preferências subjetivas, pessoais. E enquanto que uma economia voltada para os produtores, como foi a União Soviética e todos os regimes socialistas, na prática, é um regime onde o produtor, de cima para baixo, decide o que deve ser produzido, como, quanto, para quem. E isso é a supressão total da liberdade individual, né? O próprio Mises, novamente, tem uma frase que eu gosto, que ele diz: não é porque existem destilarias que as pessoas bebem uísque, mas sim existem destilarias porque as pessoas bebem uísque. Ou seja, os empresários estão aí batendo cabeça para tentar atender a demanda, satisfazer os nossos desejos e necessidades. Isso é o livre mercado. E, para tanto, é necessária a cooperação, então, entre os diferentes insumos existentes, os fatores de produção, né? Terra, capital, trabalho, quanto de cada coisa vai ser alocado para cada item a ser produzido. E ninguém tem conhecimento a priori, informação necessária para saber isso. Primeiro, porque essa informação está pulverizada, disseminada entre milhões de agentes. Cada um de nós detém um pequeno pedaço dessa informação. Segundo, porque o próprio fator tempo, um fluxo contínuo, altera. O que você deseja hoje, o que você quer hoje, pode não ser a mesma coisa que você quer amanhã. Então, somente o livre mercado permite essa interação, né, e esse uso dessa informação disseminada. É um processo dinâmico de descoberta por meio de tentativa e erro. E os proprietários vão cada vez ajustando, então, seus fatores de acordo com o que vão aprendendo no dia a dia do mercado. Surge a necessidade, então, de um mecanismo de transferência dessa informação toda presente em cada um de nós. E qual é esse mecanismo? É o preço livre de mercado, onde cada um vai exercer sua preferência e vai estar influenciando o preço final de todos os diferentes fatores. Alguns socialistas chegaram a compreender esse tanto, pelo menos, e pregaram, então, uma espécie de simulacro de preço de mercado, né? Vamos brincar de mercado. Eu acho isso análogo a jogar pôquer com um carocinho de feijão. Quem joga pôquer sabe que não funciona. Então, o preço tem que ser livre, de fato. É a única forma que cada um vai poder exercer a sua preferência e, com isso, impactar o preço final de forma a levar informação relevante para os agentes. Informação real sobre a demanda e a oferta na economia. E é incrível isso, porque vamos pegar, por exemplo, o produtor do aço. O produtor do aço não precisa ter todas as informações sobre a sua indústria e sobre tudo que impacta a produção e o consumo de aço para poder tomar suas decisões. Ele nem teria como saber isso. Vamos supor que um governo na China estimule a construção civil e isso impacte a demanda de aço no mundo. Ele não tem como saber cada uma dessas coisas, mas ele sabe o resultado final. O preço do aço está subindo. E isso está emitindo uma informação relevante a ele. Há mais demanda desse insumo escasso. Então, eu posso realocar minha produção para atendê-la. E isso só existe por conta da busca do lucro. Sem essa busca do lucro, que parece